Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então analisar a matriz aqui da Eliane, que mandou para a gente aqui essa onça pintada, porém não pintada porque ela é vazada, né? Bordou de uma cor só, e as pintas dessa onça foram retiradas, ou seja, fez um monocromático, né? Bordando só a cor predominante da onça, fazendo com que as pintas fossem vazadas. Legal. E aí a palavra espaço em cima e a palavra Pantanal embaixo, para bordar num material semelhante aí ao piquê. Beleza, vamos analisar aqui a foto do avesso, aqui a foto do avesso do bordado. Regulagem de tensão de fio, aparentemente tudo ok, nada de errado, né? E agora a gente vai analisar a programação de bordado para ver o que a gente consegue encontrar ali de sugestões para melhorar a programação. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. E essa é a matriz. Bom, tamanho. Vamos começar pelo tamanho. 10 centímetros de largura, né, para bordar no piquê, né, uniforme ali do cliente. 7.800 pontos, duas cores. Beleza, vamos ver esse desenho executando aqui na simulação do Wilcom, para a gente ver como a Eliane construiu a programação. É que esse tatame aqui não tem muita saída, né? Como realmente, se for uma exigência do cliente fazer vazado, esse é o caminho, fazer um objeto inteiro com os buraquinhos ali vazando os elementos que seriam as pintas não representadas por uma cor, não nesse desenho que é vazado, e sim pelo um buraquinho, que obviamente vai mostrar a cor do fundo do tecido, dando essa característica de duas cores na onça, né? E depois fez alguns elementos ali com a mesma característica, né? Ou seja, o galho ali que a onça está por sobre, fez também algumas áreas ali que seriam alguns detalhes do galho, e aí fez vazado para dar essa representação monocromática. E aí a gente tem tanto a onça quanto o galho nessa visão monocromática. E depois a gente tem as palavras espaço, pantanal, em ponto cheio, que inclusive ficou bem bacana esse espaço pantanal, né? Eu só mudaria um pouco, né? Eu não gosto muito de trabalhar em casos de letras assim, de trabalhar esses objetos, né, com ângulos diferentes, né? Porque normalmente, e aí eu vou criar uma aspas aqui, o resultado, normalmente, dependendo da máquina, da regulagem de ponto e tudo mais, o resultado final tende a ser alguma coisa próxima a isso que eu fiz aqui, para simular visualmente o que acontece, tá? Não é sempre, mas pode acontecer. Para evitar esse tipo de situação, por que acontece isso primeiro? Porque esse objeto puxa o tecido na vertical, esse, por sua vez, puxa na horizontal. Então, o que a gente vai ter na prática é alguma coisa visual em torno disso aqui, ou seja, a gente vai ter um dentezinho aqui. Porque esse objeto ele não puxa na vertical, e esse puxa. Então, aqui encolhe nesse sentido, enquanto esse encolhe na horizontal. Tá? Em situações extremas, obviamente. Então, para evitar isso, o que eu costumo fazer? Soldar esses objetos aqui. Pega esses três objetos e a gente usa aqui a ferramenta para a gente soldar esses objetos. Deixa eu arrastar para cá a minha ferramenta, vai ficar melhor. Então, esses objetos aqui que eu estou selecionando, a gente pode usar essa ferramenta aqui, ó, soldar. E a gente vai transformar esses três objetos em apenas um. E aí o ângulo, obviamente, tem que mudar também. A gente vai selecionar aqui a ferramenta para mudar o ângulo do ponto, que é aqui o Ctrl H. Ou você pode vir aqui também para mudar. E aí você vai aplicar alguns pontos a mais aqui nesse objeto, para a gente devolver aqui a melhor posição para a angulação desses pontos. E aí você pode aplicar mais ângulos aqui embaixo, além, obviamente, de mudar também aqui o formato do próprio objeto, que ficou diferente, porque eu soldei, né? Então mudou um pouco aqui o formato do objeto original. Aí tem que ajustar para a letra ficar direitinha, igual era
originalmente. E aí a gente troca um pouco os ângulos aqui, para você ter a mesma qualidade na letra, né? Só que sem fazer aquelas emendas que a gente estava observando. Dessa forma, a gente vai ter uma segurança maior para bordar, porque ele vai contornando a letra e repuxando de maneira proporcional, e aí não tem emenda, né? E aí a gente não tem um desenho com uma qualidade ruim. Mesma coisa acontece no P. Então, o P é legal também fazer essa emenda aqui em cima, ou seja, transformar esses dois objetos num objeto único, tá? O A está certo, tá? Aqui já é um objeto separado desses dois. Esses dois, inclusive, se você quiser, você pode soldar também, tá? Que aí você vai transformar de fato num objeto único, e aí coloca um ângulo único para ficar mais simples o desenho nessa parte aqui, ó. Também dá certo. O que mais aqui? As letras seriam basicamente isso. Na palavra Pantanal, vamos ver. A palavra Pantanal você fez certinho. Aqui, de fato, tem que ser separado, o Azinho em dois objetos separados, um dando cobertura para o outro, dando uma sobreposição, o N também. Enfim, essa parte da palavra Pantanal aqui eu não mudaria absolutamente nada, está perfeito. Do jeito que você fez, está certinho. Talvez, se o tecido suportar e se fizer a amostra e ficar legal, eu acho que um espaçamento um pouco menor, em vez de 0,60, talvez um pouco menor o espaçamento, talvez 0,45, para dar uma composição, uma textura um pouco mais forte, uma densidade um pouco maior de pontos. Claro, isso baseado em teste para a gente ver o resultado na máquina, porque depende muito da regulagem do ponto da própria máquina e como a máquina vai se comportar em relação ao tecido, tá? Tudo é sempre bom fazer um teste para a gente gabaritar se realmente faz sentido essas recomendações na prática, né? Porque tudo muda de uma máquina para outra, de um tecido para o outro, tudo isso tende a mudar na prática. Com relação à onça, talvez assim, sendo bem sincero, eu não sei se de repente trabalhar em vez de tatame, talvez colocar logo um ponto cheio com divisão automática, porque a máquina, talvez trabalhar com 3.5, daria um efeito muito semelhante e a máquina teria muito mais facilidade para abordar. Esses pontos, esses buracos que a gente tem representando as pintas da onça pintada, eles seriam mais aguçados se você trabalhasse com ponto cheio. Não que assim está errado, tá? Mas é uma forma de você considerar para testar. Então, seleciona todos esses objetos aqui que tem essas perfuraçõezinhas da onça, ou seja, coloca todos esses objetos, em vez de tatame, coloca em ponto cheio, coloca uma divisão automática, ativa a divisão automática, e coloca 3 milímetros de comprimento, tá, na divisão, e a gente vai ter uma representação muito próxima ao que você já havia feito, só que a máquina vai conseguir bordar com muito mais facilidade. O ponto ele costuma ter uma textura mais bonita nesse caso aqui, tá? Para fazer esse tipo de situação. Os buraquinhos eles vão ficar mais evidentes, porque a gente está fazendo um ponto cheio. A única diferença aqui é que a gente não pode trabalhar sem divisão automática, ele tem que ter um valor baixo para ele criar essa circunstância, porque se a gente não trabalhar divisão automática, o ponto vai ficar estranho, tá vendo? Vai ficar alguns pontos muito longos, outros menores, não dá certo. Não fica muito interessante assim, não. Então, eu estou trabalhando o ponto da divisão automática em torno de 3 milímetros. E aí você vai ter uma segunda linha de raciocínio para experimentar nesse bordado aqui, lá na máquina de bordar. Eu faria esse teste. E esses buraquinhos do rostinho, essas manchinhas do rostinho, elas não estão aparecendo tanto, possivelmente por conta disso aqui, ó, compressão de repuxo. Então, se você quiser, você pode diminuir um pouco essa compressão de repuxo para ver se vai ficar mais evidente esses detalhes das manchinhas, das pintas, da carinha da onça. Porque como os buraquinhos são das duas, uma, ou você aumenta o tamanho, o diâmetro dos buraquinhos aqui dentro, ou você diminui a compressão de repuxo. Porque se tiver compressão de repuxo muito alta, e olha que não era o caso, compressão de repuxo igual a 0,17 é tipo 17% de 1 milímetro. É ridiculamente pequeno. Mas nesse caso aqui, está sendo o suficiente para cobrir, quase que tapar a existência dos furinhos ali que vão representar as pintas da onça, né? Porque os buraquinhos, os diâmetros deles são baixinhos. Então, você pode, em vez de trabalhar valores menores para compressão de repuxo, mantém, só que aí você aumenta um pouquinho, mesmo que fuja, né, da originalidade da arte, mas aí para uma situação, para a gente ter um bordado com uma qualidade melhor, visualmente falando, a gente pode sair um pouquinho da arte, não estou falando em mudar a arte consecutivamente, mudar a arte original, ou seja, sair mudando, botando as bolinhas em outros lugares,
Não é isso. Aqui eu estou só dimensionando um pouquinho para que o furo seja um pouco maior para a máquina conseguir representar visualmente falando esse furo lá no bordado, na peça. Então tem aí uma segunda opção, ou diminuir a compressão de repuxo, né? Ou aumentar um pouquinho esses orifícios aqui, desses vazados aqui, desses objetos que representam aqui as pintas vazadas da onça pintada. Basicamente é o que eu faria. Com relação ao ponto cheio, da mesma forma que eu falei sobre as letrinhas, talvez trabalhar com um enchimento com uma densidade um pouco maior. Então, em vez de 0,60, sei lá, trabalha 0,50 talvez. Se conseguir ter uma cobertura bonita e conseguir bordar bem com 0,50, não vai ficar tão espaçado, que talvez 0,60 vai ficar com espaçamento muito agressivo, e aí às vezes o cliente não gosta, fala que está com defeito. Borda muito mais fácil, mas nem sempre o aspecto visual ele fica no agrado do cliente, que entende que o bordado tá ralo, né? Assim que o cliente costuma se expressar. Ah, o bordado está ralo. Então, você tem uma margem aqui para trabalhar valores menores, gerando uma densidade um pouco mais alta. Então, você vem aqui e altera, e aí você vai ter uma carga de pontos maior, mas em contrapartida, de repente, atende melhor a necessidade do cliente. Basicamente é isso. E, obviamente, nesses outros objetos aqui, se você gostar desse efeito que eu sugeri aqui no corpo da onça, você aplicaria essa mesma regra, esse mesmo ponto cheio, nesses objetos menores. Todos eles, né? A pata, esses objetos aqui seriam uma representação igual. Principalmente esses objetos aqui, ó. Esse aqui é pertinente à onça, né? E esse aqui é a barriguinha da onça. Então, aqui é a barriguinha da onça com a pintinha, e esse aqui é uma das patas dela que está embaixo da cabeça, né? Então, eles têm que representar a mesma textura do corpo da onça, porque eles não pertencem à estrutura do galho. Assim como você já tinha feito, inclusive, é só mudar mesmo o tipo de ponto, caso você queira fazer igual eu sugeri aqui, basicamente. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilco Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!